Bem-vindos ao Dora em Doses, o podcast que fala sobre saúde para você e sua família. Eu sou Mariana Mafra, eu sou anestesista, faço medicina da dor e coordenadora do Centro de Estudos da Clínica São Vicente. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. José Bines, que é oncologista clínico da Oncologia DOR, e falaremos sobre diagnóstico e atualizações no tratamento de câncer de mama. Super bem-vindo, Bines, obrigado. Muito obrigado. Olá, Mariana. Olá a todos os ouvintes que estão acompanhando a gente. Bines, a minha primeira pergunta para você é: tem aumentado o número de casos de câncer de mama? Essa é uma ótima questão, ainda mais nesse mês de Outubro Rosa que a gente está nesse momento. Realmente o número vem aumentando ao longo dos anos, tanto no Brasil quanto no mundo. E acho que as questões que estão por trás disso são por que esses números estão aumentando, quais as causas, quais os fatores associados com isso. Esses problemas complexos, eles nunca têm mais resposta simples. Então, são várias questões. Acho que a gente pode começar dizendo que a saúde da população, de um modo geral, vem melhorando. E certamente há muitas décadas atrás, problemas e doenças infecciosas eram uma causa importante de adoecimento e morte, e isso está melhor controlado. E mais recentemente a questão cardiovascular. Então, as pessoas vivem mais, mesmo depois de um infarto, de um derrame, ou muitas vezes esses problemas são prevenidos, as pessoas não chegam a desenvolver esses problemas cardíacos e vasculares, então elas vivem mais. Então, vivendo mais, tem a chance de apresentar outras doenças que a gente chama crônicas, e o câncer está entre elas. Mas o câncer, embora não seja exclusivamente da mulher, ele é predominantemente das mulheres. A gente tem praticamente um homem para cada 100 mulheres. E os hábitos de vida vêm mudando também ao longo do tempo. Então, mais uma vez, se a gente voltar muito tempo atrás, né, em que a gente tinha uma atividade mais rural, isso praticamente mudou completamente. A gente tem uma população urbana na sua maior parte, e com isso atribuições e compromissos dessa vida urbana que fazem uma mudança nos hábitos, certamente, mais atribulada, e as mulheres passam também a engravidar mais tardiamente, amamentar por um período de tempo mais curto. Esses são fatores pequenos, mas talvez a gente somando com outros, como por exemplo... fatores de proteção, então, a gravidez e a amamentação. Certo, são fatores de proteção e que vêm modificando pelas questões da nossa vida do dia a dia, né? Mulheres no mercado de trabalho e outras prioridades, às vezes, naquele momento da vida da mulher. Junto a isso, a população vem ganhando peso e vem se tornando com mais sobrepeso, mais obesidade. Isso também é um fator de risco. Mais sedentária, menos atividade física. Então, são pequenos fatores que vão se somando e vão fazendo com que aumente realmente a incidência. A gente poderia colocar outros ainda, poderia, menção a hábitos como ingesta alcoólica, que pode estar associada, sim, a um risco aumentado. Conforme se aumenta a quantidade ingerida de álcool, maior esse risco em relação ao câncer de mama. A reposição hormonal, embora tenha vários benefícios depois da menopausa, ela tem também um risco aumentado em relação ao câncer de mama. E eu diria ainda que tem alguns fatores que a gente não consegue muito bem identificar, mas talvez dentro desse conjunto de mudança de hábitos ao longo do tempo. A gente sabe que é multifatorial, né? Mas
Você tocou no ponto do álcool. Existe alguma dose segura? Ah, então eu só vou tomar um copo de vinho uma vez por semana, no final de semana. Isso não aumenta meu risco? Essa é uma pergunta frequente de pacientes no consultório. Acho que, por um lado, a gente pode dizer que o álcool, né, seja na forma que for, ele tem uma função social. Sim. Né? Ele tem, né, de encontro, de relaxamento, de entrosamento entre as pessoas, seja no trabalho, seja entre amigos. E eu acho que é uma parte relevante da nossa vida. Sim. Né? Por outro lado, não existe uma dose em que a gente possa falar, olha, a partir daqui não há um risco aumentado. Então, acho que como boa parte das coisas na nossa vida é uma questão de moderação, né? Quer dizer, o quanto aquilo me dá satisfação e, ao mesmo tempo, qual seria um limite razoável para não ser ultrapassado e não aumentar. E esse risco relacionado ao álcool não se restringe ao câncer de mama. Quando a gente fala de contraceptivo oral, aumenta o risco a mulher que usa por muito tempo, já que estamos engravidando numa idade mais avançada? Esse é um ótimo ponto também. Se a gente for pensar, o contraceptivo oral é um medicamento. E se a gente comparar com todos os outros medicamentos, talvez seja um dos medicamentos mais eficazes, ou seja, uma eficácia acima de 90%, 95%. Ou seja, quantos medicamentos que são usados que têm esse grau de eficácia? Muito poucos. Então, realmente tem uma função, mais uma vez, muito importante. E se há um risco relacionado ao câncer de mama, esse risco é muito pequeno. Tem vários estudos nesse sentido, mas o quanto o contraceptivo oral contribui para o desenvolvimento de câncer de mama é muito pouco. Então, mais uma vez, eu acho que pesar risco e benefício em relação ao contraceptivo oral, na maior parte das vezes, o benefício é bem maior do que o risco. E reposição hormonal, que foi um ponto que você tocou, né? Pós-menopausa. Primeiro eu vou te perguntar pós-menopausa, depois eu vou te perguntar dessa história da gestrinona, do chip da beleza, mas pós-menopausa, reposição bem indicada. Olha, mais uma vez, a gente pesa qual é o objetivo desse tratamento e quais são os riscos associados, como todo tratamento que você também, né, recomenda ou prescreve para os teus pacientes. Então, realmente, mulheres que nessa transição para a menopausa têm sintomas intensos, calores, fogachos, eu costumo dizer que, de tanto ouvir isso no consultório, eu como homem já sinto isso também. E irritabilidade, insônia. Então, assim, várias questões, além de geniturinárias e sexuais, que estão potencialmente relacionadas a essa fase de transição. E não há dúvida que a reposição hormonal é o tratamento mais eficaz para diminuir esses sintomas. Nesse período inicial dessa transição e nos anos iniciais da menopausa, por um tempo curto, e a gente pode discutir se 5, 10 anos isso, mais uma vez, para a maioria das mulheres, o benefício para mulheres muito sintomáticas ultrapassa o risco. E aí a gente vai ter que entrar com outras questões, como no começo da nossa conversa. São vários fatores. Então, se associado a isso puder limitar a quantidade de álcool, puder fazer atividade física, manter o seu peso adequado, então são vários fatores que vão se somando ou subtraindo na questão relacionada a esse risco. Não há dúvida que há uma relação, num estudo já mais antigo, grande nos Estados Unidos, que demonstrou essa associação de risco. Logo depois que o estudo foi publicado, nos Estados Unidos a reposição hormonal diminuiu muito e, populacionalmente, em seguida, a incidência, que a gente chama, né, os números novos de casos de câncer de mama também diminuíram. O que às vezes a gente vê é que
as mulheres estão fazendo a reposição hormonal sem saber muito por quê. Né? Às vezes não tem esses sintomas tão exacerbados. Acho que tem uma pressão, às vezes, seja... Dúvida da sociedade, né? Enfim, das amigas. Né? Então, acho que como qualquer tratamento, a gente tenta, e no tratamento do câncer, cada vez mais individualizar. Ou seja, os seus sintomas são muito intensos, fez algumas outras tentativas e que não surtiram efeito, não tem um risco alto para câncer de mama, talvez seja a pessoa que mais vai se beneficiar. Né? Por outro lado, se esses sintomas não são tão intensos, já passou muitos anos, ao longo do tempo esses sintomas têm diminuído, associado a, eventualmente, outros fatores de risco associado ao câncer de mama, talvez não seja a pessoa ideal. Ok, isso a gente está falando da reposição feita por um médico de forma adequada para reduzir os sintomas, né? Todos esses incômodos que a menopausa traz. Mas naquelas mulheres que às vezes nem entraram na menopausa e estão fazendo o famoso chip da beleza, gestrenona, estrogênio, enfim, ideia. Essa é uma questão cada vez mais presente no nosso meio, então acho que tem aí uma participação médica ou da equipe de saúde e, ao mesmo tempo, talvez essa mídia digital e essa influência de personalidades. Eu acho que tem que ter muita atenção em relação a isso. Eventualmente, a gente vê no consultório pacientes com níveis de testosterona mais altos que os meus níveis masculinos de testosterona. Então, mais uma vez, esses tratamentos não são de forma nenhuma desprovidos de efeitos colaterais, e nesse cenário acho que a indicação é bem mais fraca, ou seja, a gente tem muito menos evidência médica para recomendar isso. Então, eu acho que a gente chega numa situação em que a gente está falando de riscos eventualmente elevados, nenhuma comprovação de benefício. Eu acho que isso tem que ser muito bem avaliado. Sabe que aumenta o risco cardiovascular, aumenta o risco, né, de AVC e... síndromes metabólicas associadas. Então, acho que é uma preocupação que deveria ser nossa, médica, e eu acho que da população em geral. E todo câncer de mama tem história familiar? Tem pessoas na família? A gente falou de vários fatores associados ao risco aumentado, até risco diminuído em relação ao câncer de mama. Determinadas histórias familiares, às vezes quando tem várias pessoas na família, várias gerações na família, uma idade mais jovem de aparecimento do câncer de mama, podem estar associados com um risco aumentado. Acho que personalidades vindo afora falar a respeito de câncer de mama e outros tumores, eu acho que tem ajudado muito nessa divulgação, conscientização, sensibilização. Mas acho que fica um alerta. A maioria das mulheres com câncer de mama não tem história familiar. Então, se há uma suspeita ou, ao mesmo tempo, né, as estratégias de rastreamento devem ser feitas e implementadas independentemente da história familiar. Então, não é o fato de não ter uma história na família que te isenta ou que te protege do risco de câncer de mama. Eu costumo dizer que, por mais que pareça óbvio, os maiores riscos para câncer de mama são, 1, o fato de ser mulher. E 2, a idade, que é um outro mito. Né? Não é infrequente a gente ver cada vez mais mulheres octogenárias, nonagenárias, com câncer de mama, achando, poxa, vim até aqui sem nada, não vou ter mais. Não vou nem... É muito comum no consultório, né? Eu tenho muita paciente mais velha, dor crônica, a gente vê,
Falar: "Não, nem investigo mais, eu não vou investigar, não vou fazer mamografia, já tô com 90 anos", e É. é justamente o contrário, né, essa é a faixa etária de maior risco. É, assim, a maior parte da população com câncer de mama, né, mesmo no Brasil e fora, a gente está falando de 50 a 60 anos, Tá. né? Então, a gente tem Essa é a faixa etária de maior de risco, de maior, 50 isso, a ou 60 seja, anos. de maior incidência, maior número de casos está nessa faixa. A gente tem visto também aqui e fora pacientes mais jovens também com câncer de mama. Mais uma vez, tentar buscar razões para isso ou explicações não são tão claras, mas, mais uma vez, uma atenção também para pacientes jovens que estão, às vezes, abaixo dos 40, ou às vezes até abaixo dos 30. Então, se tem alguma alteração na mama, vale uma investigação. Não é uma população que está na faixa de rastreamento, mas Uhum. vale uma atenção para não deixar de lado um potencial câncer de mama também. Ines, o câncer de mama, ele é uma doença só? Ou ele tem tipos diferentes? Porque a gente vê muito isso, né? O paciente fala: "Ah, eu tenho câncer". Mas as doenças são totalmente diferentes. Às vezes o mesmo lugar, né? A mesma é na mama, mas são doenças iguais. Todo mundo tem a mesma doença. Esse é um conceito super importante também que eu queria passar para vocês. Apesar de começar na mama, né, o mesmo local de origem, o comportamento pode ser completamente diferente. E tem várias divisões que a gente pode fazer do câncer de mama, mas eu diria que tem três principais, e olhando alguns exames que vêm quando se faz uma biópsia ou tira um pedaço ou um fragmento para olhar no microscópio. Tem tumores de mama com um comportamento mais indolente, mais lento, e tem outros com comportamento mais agressivo, mais rápido, com uma evolução menos previsível. Mas talvez o conceito aqui principal é que todos eles têm opções de tratamento. Essas opções têm melhorado muito ao longo do tempo. O tratamento tem evoluído no sentido desses vários tipos ou subtipos de tumor de mama, e fica também um alerta. Também é bem frequente, acho que tem um lado também que é muito positivo, das pessoas conversarem entre si, ou às vezes entre pacientes ou pacientes e pessoas leigas que conhecem alguém que teve um tumor de mama, e nem sempre, né, o tumor da vizinha é igual ao seu. Então, né, procurar sempre né, a equipe médica que vai poder ajudar no sentido de dar as informações mais adequadas. Entendo que, né, a vizinha, a amiga, o familiar tem no intuito de ajudar, mas às vezes ou acabam preocupando demais e trazendo fantasmas que não existem, ou ao mesmo tempo também diminuindo a importância ou relegando algumas questões importantes. A gente tem visto muitas mulheres com câncer de mama há muitos anos, né? Até com metástase. Mas que vivem muitos anos. E eu queria que você falasse um pouco disso, assim, com os novos tratamentos. Você acha que o câncer de mama virou uma doença crônica? É, essa, em parte, essa é a nosso desejo, a nossa vontade, a nossa estratégia para, né, tratar, conversar e abordar pacientes com câncer de mama. Como eu falei, para os vários tipos de tumor de mama, a evolução do tratamento tem sido muito marcante, né? Eu já estou nessa estrada já há muitos anos, e olhando para trás, realmente é uma mudança muito radical no sentido positivo,
De hoje tem várias opções de Exato. tratamento. E a gente chega a falar se algumas pacientes com câncer de mama podem até ser curadas, mesmo quando a doença tem metástase ou está espalhada. Ainda é para uma porção pequena de pacientes, mas todos nós conhecemos e acompanhamos algumas pacientes que realmente tiveram esse tumor de mama espalhado para outra parte do corpo e que, ao longo dos anos, levam uma vida praticamente normal, né, nas suas atividades, seja de lazer, seja de trabalho, sejam familiares, sociais. E a ideia é que realmente o câncer de mama seja o menor dos problemas ou das preocupações. Então, isso pode acontecer, às vezes, pacientes que têm até metástase na cabeça, pacientes que têm metástase no fígado, no pulmão. Ainda uma proporção pequena, eu diria que para a maioria das pacientes, sim, a doença não consegue ser erradicada ou eliminada, mas as mulheres vivem muitos anos com esse câncer de mama e realizando tratamentos. Tem ainda um estigma muito grande essa palavra câncer e câncer de mama, e sem dúvida acho que afeta a mulher, afeta a família de uma forma muito importante. Não quero minimizar isso. Mas algumas vezes outras doenças que não câncer, às vezes problemas cardíacos, né, problemas pulmonares, doenças autoimunes, né? Exato, doenças autoimunes que são às vezes mais agressivas, com um risco para a vida daquela pessoa maior do que o câncer, mas são encaradas de uma forma mais leve. Então, acho que ao longo do tempo e com os avanços em câncer de mama e outros tumores também, eu acho que tem conseguido se diminuir ou minimizar um pouco esse estigma em relação a essa palavra que antes, né, nem era falada, né, era um pouco uma palavra proibida. E é um câncer, né, na vida da mulher que mexe muito com toda a sua parte feminina mesmo, digamos assim, né, com a sua vaidade. Muitas vezes tem que fazer uma mastectomia, tem a queda do cabelo. Tem alguma coisa que se possa fazer hoje para evitar durante o tratamento essa queda tão importante do cabelo e que possa manter um pouco, né, que a mulher possa manter isso e preservar um pouco essa parte da feminilidade? A gente, né, tem falado aqui bastante dos avanços em termos de melhorias no cuidado do câncer, mas é fundamental a gente estar atento à pessoa que é a portadora, que é a principal interessada. E ao longo do tempo também, e mesmo olhando para trás, a gente vê isso, que o cuidado com os sintomas, né, a atenção à pessoa, a qualidade de vida, vem paralelamente aos avanços do tratamento do câncer e têm sido cada vez melhores. Então, a gente tem alguns exemplos. Acho que a gente tem que desvincular a ideia de câncer de mama com retirada da mama. Né? Quanto mais cedo o diagnóstico, muitas vezes é possível preservar a mama com efeitos e resultados estéticos muito satisfatórios, né? Quase uma cirurgia plástica em que não se observa ou minimiza a cicatriz. Né? Algumas vezes é necessária a mastectomia ou a retirada da mama toda, idealmente com uma reconstrução no mesmo momento dessa cirurgia, né, para que a mulher já saia do centro cirúrgico, né, sem essa sensação de mutilação. E outro aspecto é o cabelo, realmente é muito relevante, e isso é um assunto constante, né, das nossas conversas no consultório com as pacientes, o quão importante e o quão marca
a imagem, a autoimagem, a imagem de relacionamento com as outras pessoas da paciente. Felizmente, também tem se avançado nesse sentido. Hoje em dia, isso já vem há alguns anos, mas a tecnologia vem se aprimorando e tem toucas que a gente chama de resfriamento da cabeça no momento em que faz a quimioterapia. De eficácia, de um modo geral, muito boa. Não digo para os pacientes que, olha, seu cabelo não vai cair, mas o objetivo é que, se cair, as outras pessoas fora de casa não percebam e a sua vida possa continuar socialmente, no ambiente de trabalho, da melhor maneira possível, sem ter esse estigma da queda do cabelo. Como a gente falou, em termos de tipos de câncer de mama, há tipos de quimioterapia também, algumas que são um pouco mais tóxicas no cabelo e outras que são menos, e a eficácia dessa touca que esfria a cabeça no momento da quimioterapia vai variar. Mas tem se avançado muito e eu acho que esse é um ganho de qualidade de vida muito relevante para os pacientes. Ótimo, não, muito legal saber disso, porque eu acho que muitas pessoas não têm nem acesso a isso, né, Bini? Não ficam nem sabendo que é possível fazer, né? Você está no INCA, que é um hospital público, imagino que lá não seja possível. A gente tem, quer dizer, no INCA a gente tem uma touca, né? Certamente não é capaz de abarcar toda a população de pacientes. Eu acho que um outro ponto que você está tocando que me mexe muito é essa questão de acesso, né? Quando a gente fala. Então, a maior parte da população no país, né, depende única e exclusivamente do sistema único e tem uma diferença em termos do acesso. Então, acho que é importante a gente pensar como sociedade, como que a gente pode avançar no sentido de, sim, existem os avanços, mas como que a gente pode fazer com que esses avanços cheguem às pessoas. A maioria da população. Você tem mais algum recado nesse Outubro Rosa para as mulheres? Como se prevenir, como se proteger? Olha, acho que atenção à alimentação, à atividade física, tabaco, mesmo isso, a gente não falou de tabaco, né? Mesmo não tendo uma relação direta com câncer de mama, tem vários outros tumores associados, uma limitação em relação ao álcool. E a gente tem prevenções como vacinação também, né? Vacinação para HPV, que protege em relação a câncer. Vacinação para hepatite, né? Isso, de colo de útero. Vacinação para hepatite B também, que vacina em relação a câncer do fígado. Ou seja, a gente está expandindo aqui, né? Mas acho que isso vale para a população. E acho que essas são as questões. Acho que desmistificar um pouco, tirar e quebrar um pouco esse tabu. Não é mais como há muitos anos atrás uma sentença de morte ou, né, de não ter qualidade de vida. Isso, eu acho que podendo diagnosticar cedo, né, sempre os resultados são muito positivos, mas mesmo como a gente conversou aqui, na doença mais avançada, tem se caminhado muito e modificado o curso e a evolução dessa doença, sempre tendo em mente a pessoa que está na nossa frente e tentar ao máximo manter a qualidade de vida dela. Ótimo, Bines. Eu aprendi muito obrigada, foi muito bom. E espero também que os nossos ouvintes possam aproveitar muito esse conhecimento. Obrigada. Então, esse foi mais um episódio do nosso podcast Dor em Doses, da Rede Dor, que é um podcast que você pode ter acesso a informações para você e sua família, para cuidar da sua saúde. E até a próxima com mais um assunto no nosso podcast.